Opa, e aí pessoal, beleza? Eu sou Dixon Guedes, bem-vindo a este vídeo. Bom, e hoje eu vou falar para vocês sobre o Tmux. Eu gosto de ser produtivo e por isso que eu utilizo algumas ferramentas que me tornam produtivo. O editor de texto Vim é um exemplo disso, tá? E como uma outra ferramenta que eu utilizo no meu dia a dia, como eu trabalho muito em modo texto e terminal, eu utilizo o Tmux. Eu também utilizo o Screen, mas aos poucos eu estou portando as coisas que eu faço em Screen para Tmux. O que é o Tmux, afinal de contas? Bom, o Tmux ele é um multiplexador de terminal e ele permite, no caso que você, através de um único ambiente, né, por exemplo, essa seção que eu estou mostrando aqui para vocês, eu vou poder trabalhar em várias janelas. Ah, mas isso não é como se fosse as abas de um terminal? É, só que não é bem assim. Na verdade, eu consigo muito mais do que isso. Tá? Então eu vou instalar aqui, eu tenho um Debian, vou instalar ele através do sudo apt-get install Tmux. Minha senha. Opa, acho que eu errei. Beleza. Oh, errei de novo. Aí, beleza. Então ele vai instalar, é rapidinho, tá? Pequeno, nem ocupa tanto espaço assim. Vocês podem instalar ele sem problema. Olhe no caso o seu gerenciador de pacote aí para ver como é que você instala no seu caso, se o seu sistema operacional não for o Debian. Para iniciar o Tmux é simples. Tmux, tá ali. Ah, mas ele limpou a tela aqui e tal. Não, na verdade ele abriu o multiplexador terminal, abriu uma janela de terminal para mim e colocou aqui embaixo, aqui, ó, uma janela com o shell. Beleza? Se eu sair daqui, ele volta para aquela minha tela anterior, que era como se fosse uma outra seção. Se dá um tmux ls ou um tmux list sessions, ele mostra que não foi possível conectar no servidor. Por que não foi possível conectar no servidor? Porque eu não tenho uma sessão aberta agora. Eu posso então criar uma sessão com tmux new session e passar um nome, por exemplo, principal. Por exemplo, é uma sessão. Pronto, criei uma sessão. Isso faz com que, se eu abrir uma outra aba aqui, tá? Deixa eu abrir como se fosse, digamos assim, uma outra pessoa conectada com o mesmo usuário. Imagina um servidor, né? Sei lá, você está num servidor web, por exemplo, conectado remotamente, vai dar uma manutenção. Se der um tmux ls, olha lá. Então ele mostra para você aqui que você tem uma seção chamada principal. Se você anexar a ela, tmux attach -t principal. Ó, você já está na seção. Tudo que você fizer nessa seção, a outra seção vai visualizar. Beleza? Inclusive, se você diminuir o tamanho da janela aqui, ó, é perceptível na outra. Tá? Ó, no caso, viu? Por quê? Porque você está alterando as dimensões, né, da janela. Então, todos os terminais eles têm que ter a mesma dimensão, tá? Para ele poder encaminhar corretamente os caracteres para a tela. Então, eu vou fechar aqui. Beleza, ele volta ao normal. Tá? E assim eu consigo, então, criar uma seção. Uma seção eu posso ter várias janelas. Tá? E aí, no caso, o que acontece? Eu vou agora criar uma outra janela aqui. Vamos supor, né? Aqui eu posso abrir um comando top, por exemplo, quero deixar aqui rodando, mas eu quero trabalhar com uma outra janela aqui para fazer outras coisas. Então, eu posso fazer isso através do comando para abrir uma nova janela. Como é que eu executo esse comando, na verdade? No tmux, o que eu posso fazer? Eu tenho um prefixo, que é o prefixo de comando. Eu faço o prefixo de comando através da combinação Ctrl B, B de banana, Ctrl B. Então, quando eu faço um Ctrl B, a tecla que vier depois vai determinar o comando que eu quero executar. Por exemplo, Ctrl B, deixa eu ver aqui, Ctrl B, C. Ele cria uma nova janela e eu tenho lá embaixo uma nova janela. Automaticamente ele coloca o bash ali. Tá? Isso ele faz automático no caso. Tá? Então, eu tenho aqui outra tela, ó, eu estou trabalhando, notem que eu só tenho, na verdade, um terminal. Ó. Eu não tenho mais nada aqui. Tá? E ele está, no caso, ó, com duas janelas abertas. Eu não tenho aba nenhuma, eu tenho janelas do meu próprio
tmux. E aí, para saltar de uma janela para outra, eu uso também o prefixo de comando Ctrl B. E aí eu uso N para ir para a próxima janela ou Ctrl B, P para ir para a anterior. Sempre tem um asteriscozinho aqui, né? Ó, onde você tá. No caso, Ctrl B, P, ó, o asterisco foi para lá. Beleza? Ctrl B, N, o asterisco está aqui. Eu posso abrir mais janelas. Ctrl B, C, Ctrl B, C, Ctrl B, C e assim vai indo. E aí eu posso navegar entre essas janelas de forma mais rápida. Ao invés de fazer Ctrl B, Ctrl B, P, Ctrl B, N, eu faço Ctrl B, 0. Ele vai para a janela 0. Ctrl B, 3. Ele vai para a janela 3. Certo? Então eu tenho aqui, ó, né, uma maneira de ir diretamente para uma janela. Ou Ctrl B, W, eu tenho uma lista. Ó. Aí eu tenho aqui, ó, bash, 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 bash e um top. Eu posso ir para cada um desses bash aqui e cada um pode representar alguma coisa. Vamos supor que eu estou aqui nesse aqui, eu estou como root, vamos supor, do sistema operacional. Aí eu quero marcar que essa tela, essa janela aqui é o root. Eu posso dar um nome para ela. Ao invés desse nome su, eu posso dar um nome. Por exemplo, posso fazer Ctrl B, vírgula, que é o comando para renomear uma janela. E aí eu posso colocar aqui root. Pronto. Quando eu der um Ctrl B, W, também vai aparecer lá, ó, root e os demais. Então lá no top, por exemplo, eu posso dar um Ctrl B, vírgula, e renomear para monitor. Beleza? Se eu quiser ir para uma tela ou outra, por exemplo, eu posso ir lá para o root com Ctrl B, W, root. Ou eu posso, no caso, ir lá para o monitor com Ctrl B, W, venho aqui e vou até monitor. Ou eu posso fazer Ctrl W 4, Ctrl B, desculpa, 4, ó, ou Ctrl B 2, ou Ctrl B 1, ou Ctrl B 0, ó, Ctrl B 4. Só que eu tenho até 9, né? Só tenho até 9 no teclado. Então, se eu quiser ir para outra janela que está além do 9, eu também posso usar o Ctrl B F e escrever aqui o nome da janela, por exemplo, monitor. E aí ele vai para a janela monitor. Ou Ctrl B, F, root. E aí ele vai para a janela que tem ali o root. Beleza? Então é mais ou menos assim que funciona. Se eu tiver uma outra pessoa aqui, por exemplo, conectada com o mesmo usuário, deixa eu trazer para cá para fora aqui, e ela, deixa eu ver aqui, deixa eu trocar só aqui para não ficar, ó. Então, se eu vier aqui, por exemplo, ó, e der um tmux ls, eu tenho o principal. Tmux attach, -t, principal. Estou anexado lá a janela, no caso, aquela seção, certo? Ó, tá ali, beleza? Então, se eu der um ls aqui, eu estou trabalhando aquela janela. Se eu der um Ctrl B 0, eu mudo de posição. Eu vou para aquela janela que está lá. Ctrl B 7, não tenho a janela, ele me dá um aviso. Ó, Ctrl B 7, ele me dá um aviso nessa janela e nada aparece aqui. Ctrl B 0, Ctrl B 3 e assim vai. Então, tudo que eu faço numa janela eu consigo enxergar na outra, porque ele está multiplexando esse terminal em um servidor para vários clientes. Então, esse é só o começo do uso de como que funciona o tmux. Tá? Tem muito mais coisa, eu vou mostrando aos poucos e aí a gente vai customizando ele para trabalhar conforme as nossas necessidades. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Se vocês gostaram, clique em gostei embaixo. Beleza? Fui!